Graça e paz, irmãos e irmãs, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida mais uma vez. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso propósito de estudar a palavra de Deus. Nós já estamos no capítulo 10 de Apocalipse, que é a visão do livrinho. E eu convido você a ficar firme conosco, lendo a palavra de Deus, aprendendo a mensagem da revelação. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. E eu quero convidar você a aproveitar essa oportunidade de crescimento espiritual para as nossas vidas. Apocalipse 10 fala da visão do livrinho. É uma visão muito importante no texto do Apocalipse. É um dos menores capítulos do Apocalipse, mas está no momento central da revelação. E por isso ela tem uma mensagem muito importante para todo o livro. Quando fala do livrinho, está também se referindo à própria revelação. O Apocalipse tem essa capacidade de falar dele mesmo, de escrever o propósito do livro, do seu texto. E então, no capítulo 10, um livrinho aparece, nós vamos aprender o que é isso. Nós estamos memorizando o panorama do Apocalipse. Nós vimos que no capítulo 1 é a apresentação do livro, do propósito, do autor, dos destinatários. E então, a primeira grande visão, que são as 7 igrejas do Apocalipse, no capítulo 2 e 3. No capítulo 4, a visão do trono de Deus. No capítulo 5 e 6, os 7 selos. No capítulo 7, os remidos no céu. No capítulo 8 e 9, as 7 trombetas do Apocalipse. E hoje vamos falar sobre a visão do livrinho no capítulo 10. Depois continua o capítulo 11 sobre as 2 testemunhas, o capítulo 12 sobre a mulher e o dragão, o capítulo 13 sobre as 2 bestas, o capítulo 14 sobre a colheita, o capítulo 15 sobre as 7 taças, o capítulo 16 e 15, aliás, sobre as 7 taças, e o capítulo 17 e 18 sobre a grande Babilônia. E o capítulo 19, as bodas do Cordeiro. E o capítulo 20, sobre o milênio e o juízo final. O capítulo 21, o novo céu e a nova terra. O capítulo 22, a conclusão. É muito importante você conseguir entender o desenrolar dessa mensagem da revelação e saber de forma panorâmica o que tem escrito no livro do Apocalipse, o que vem antes, o que vem depois. Por isso nós estamos enfatizando tanto isso. O capítulo 10 fica bem no meio do livro e ele é um dos intervalos entre as visões. O primeiro intervalo é entre as 7 igrejas e os 7 selos, quando aparece o trono de Deus. O segundo intervalo é entre os 7 selos e as 7 trombetas, que são os remidos no céu, no capítulo 7. E agora, entre a 6ª e a 7ª trombeta, que nós já falamos sobre a 7ª trombeta, mas entre a 6ª e a 7ª trombeta, tem a visão do livrinho, que é Apocalipse 10, e também as 2 testemunhas no capítulo 11 de Apocalipse. E então, continua um intervalo do capítulo 10 até o capítulo 14, com várias visões que estão nesse intervalo. E, por último, as 7 taças é uma das grandes visões do Apocalipse também. Então, nós estamos dentro de um dos intervalos do texto, que são mensagens especiais referentes às visões, que são as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Esses intervalos não são menos importantes, é apenas para você memorizar o desenrolar do texto, quando vem 7 igrejas, depois 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. O capítulo 10 fala da visão de um livrinho. Um livrinho não é menos importante por ser um livrinho. Ele vê um livro menor, diferente da forma como ele viu em outros momentos o livro. Ele vê um anjo forte e um livrinho aberto na mão desse anjo. Ele ouve 7 trovões e então um anúncio sobre a 7ª trombeta que está para tocar. E uma voz do céu manda ele pegar o livro. Ele vai pegar o livro e o anjo manda ele comer o livro. E o livro era doce na boca e amargo na barriga, no seu estômago. João, então, recebe a ordem para continuar
profetizando. Então, essa visão de Apocalipse, capítulo 10, vai falar sobre um livrinho que ele vê na mão de um anjo muito forte. O livro está aberto, ele também ouve 7 trovões, e ouve um anúncio de que a 7ª trombeta ainda vai tocar, e uma voz do céu manda ele pegar esse livro e comer. E quando ele comeu, o livro era muito saboroso na sua boca, mas o seu estômago era amargo. E ele recebe a mensagem: continue profetizando. Vamos ler então na palavra de Deus, versículo 1 de Apocalipse 10. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Ele deixa bem claro que ele vê um outro anjo, e esse anjo era forte. Ele descia dos céus, ele estava todo envolto em nuvem, tinha um arco-íris sobre a sua cabeça e o rosto como o sol, e as suas pernas como coluna de fogo. A descrição, a perfeição dos detalhes dessa visão é um dos aspectos da revelação. Ele vê um anjo muito forte, vem do céu com as nuvens ao seu redor, um arco-íris ao redor da sua cabeça, seu rosto brilhava como o sol e as suas pernas e os pés como coluna de fogo. Depois ele vai falar alguns outros detalhes também sobre esse anjo que ele revela. O versículo número 2, aliás, ainda no versículo 1, ele fala sobre como era esse anjo. No versículo 2, ele fala que ele tinha na mão um livrinho aberto, e ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Esses detalhes são muito importantes, embora nós precisamos apenas memorizar nesse estudo, sem querer mistificar cada detalhe. Esse livro estava aberto, ou seja, revelado, aquilo que já foi mostrado. O pé direito sobre o mar e esquerdo sobre a terra, eu creio que pode ser um amplo governo, o propósito em todos os lugares, em todos os povos. O mar representa os povos também, e a terra, os lugares já conquistados. Ele levanta a sua mão direita, que é a mão do governo, e esse anjo então está ali. Um anjo muito forte, com o livro aberto na mão, levanta a sua mão direita, que é a mão do governo, a mão da autoridade. O seu rosto brilha como o sol, tem um arco-íris ao redor dele, as nuvens ao redor do seu corpo, seus pés como de fogo, e um pé na terra e um pé no mar. Ou seja, tudo está sob o poder da palavra de Deus. Quando ele levanta a mão, é porque algo será declarado, e ele está governando sobre tudo, a terra e o mar. Então João ouve 7 trovões, no versículo 3 e 4, diz assim: e bradou em grande voz como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões e as suas próprias vozes. Logo que falaram 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. É impressionante quando você vê já tudo que João já tinha presenciado, aquele anjo, e de repente ele ouve um grito bem alto daquele anjo, como se fosse um leão, e 7 trovões vêm do céu. E João ia escrever o que os trovões falaram, ou seja, que essa voz, como o trovão disse, mas ele recebeu uma ordem: não escreva o que esses 7 trovões falaram. Não escreva. O que esses 7 trovões falaram não é para escrever. Muitas mensagens João recebeu a ordem de escrever, mas isso que ele ouviu, 7 trovões, 7 vozes como trovão, ele não poderia escrever porque era algo guardado para o tempo final. E esse anjo dá um grito bem forte, como se fosse leão, uma cena impressionante, além dos trovões ao redor do apóstolo João. Depois do versículo 5 a 7, quando ele ouve esse anjo falar, ele faz um anúncio sobre a 7ª trombeta. Ele diz assim, versículo 5 a 7. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra
levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Esse mesmo anjo que gritou antes está com o pé sobre a terra e o mar, e a mão direita levantada, ele dá um anúncio, no versículo 7, de que nos dias que tocar a sétima trombeta, se cumprirá plenamente as profecias. Então, a ênfase sobre a sétima trombeta é algo especial, relacionado à volta de Jesus. Esse anjo levantou a mão direita para o céu e declarou: já não haverá demora. E disse bem claro que quando o sétimo anjo tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumprirá, anunciando então e cumprindo aquilo que foi profetizado há muito tempo. Esses 7 trovões têm um mistério, algo que João não revelou, mas esse anjo com o pé sobre a terra e sobre o mar, mostrando o governo sobre tudo, o poder de Deus que se estabelece sobre todo o mundo, levanta a mão e grita bem forte, dizendo uma mensagem: a sétima trombeta vai tocar. E se cumprirá, então, aquilo que foi profetizado sobre a volta de Jesus. Depois do versículo 8, é quando ele vai pegar esse livrinho, uma voz do céu manda ele pegar o livro. Diz assim o versículo 8: a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. João ouve uma voz do céu, essa voz é inconfundível, e essa mesma voz fala com ele novamente: pega o livro. E ele corajosamente obedece. Imagine você uma cena estarrecedora como essa. Vê um anjo daquela maneira, trovões falando, e ele recebe a ordem de ir lá e pegar o livro. João vai e obedece. Ele queria saber o que estava escrito naquele livro. Porque diferente do livro do Cordeiro, lá no capítulo 5, que ninguém poderia abrir, agora ele recebe a ordem de pegar esse livro. E ele não perde essa oportunidade. Nós vamos aprender com essa mensagem também para nós. Quando o Senhor fala: pega o livro, leia o livro, não perca essa oportunidade. Enquanto o mundo, tantas coisas acontecem para nos espantar, não precisamos temer. Pegue o livro, leia o livro. Essa é a mensagem para cada um de nós. Esse anjo manda então ele comer o livro. Mas o livro era amargo na boca. Perdão, era doce na boca e amargo na barriga. Versículo 9 e 10 diz: fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas a tua boca doce como o mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel, quando porém comi, o meu estômago ficou amargo. Olha que experiência impressionante. Quando ele vai pegar o livro, ele recebe a ordem de que não era apenas para ler, era para comer o livro. E o livro era doce na sua boca e amargo no seu ventre. Doce na boca por causa das promessas, das bênçãos, da vitória que esse livro anuncia. Mas era amargo no ventre por causa da seriedade, por causa da obediência que o livro exige e também a justiça de Deus. Isso nos mostra sobre a revelação, sobre o Apocalipse. É maravilhoso, queridos, falarmos sobre o Apocalipse, sobre a palavra de Deus. Muitas pessoas acham que é um livro de terror, mas não é um livro de terror. É um livro doce como o mel. É maravilhoso a esperança que o Apocalipse traz para o nosso coração. Esse é o propósito do Apocalipse. Só que, na verdade, ele também tem esse lado amargo, porque exige obediência, algo muito sério, fala da justiça de Deus. E se você não estiver pronto para seguir isso,
realmente é como se fosse uma notícia boa e ruim ao mesmo tempo. Boa para quem quer viver com Deus e ruim para quem não quer compromisso com Deus. Então, por isso esse livro é doce na boca e amargo no ventre. João, queridos, ele tem uma experiência semelhante ao profeta Ezequiel. Lá em Ezequiel 2, versículo 8, até o capítulo 3, versículo 4, Ezequiel também recebe um livro para comer, e ele tem que comer o livro, e para Ezequiel apenas diz que o livro era doce como mel. Já João come um livro também, era doce como mel, mas era amargo na barriga. Mais uma vez você vê João tendo uma experiência semelhante a Ezequiel. Ele viu os querubins, como Ezequiel viu, a mesma descrição. Isso comprova o caráter profético do ministério de João, através do livro de Apocalipse, quando ele vivencia uma mesma experiência de um dos grandes profetas, que foi Ezequiel, que estava ali na Babilônia e viu coisas gloriosas, experiências maravilhosas com Deus. Ele também tem a mesma visão como Ezequiel. Então, você pode ler Ezequiel capítulo 2, a partir do versículo 8, até o capítulo 3, versículo 4, quando Ezequiel também come um livro que tem sabor de mel, ou seja, a profecia é maravilhosa, é bênção para a nossa vida. Esse é o sentido do sabor de mel. Depois, no versículo 12, o final do texto termina dizendo assim: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações e línguas. Capítulo 10 termina assim. O Senhor fala: olha, João, você precisa continuar. O seu chamado continua. Você pensa que acabou, tem muita coisa. Então é como se até o capítulo 10, João profetizasse, o Senhor desse esse livro para ele comer e fala: se alimenta, porque você precisa continuar. Essa mensagem deve alcançar povos, nações, línguas e reis. João recebe essa mensagem e ele precisa levar essa palavra, precisa continuar escrevendo, e ele também tem que se alimentar. O capítulo 10 é destinado ao apóstolo João, como o Senhor o alimentasse desse livro, tivesse esse sustento da palavra para continuar o seu ministério. A mensagem central do capítulo 10 de Apocalipse é quando diz também no versículo 10: tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, meu estômago ficou amargo. A mensagem central deste capítulo é que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. A igreja dos últimos dias precisa compreender, estudar o Apocalipse, aprender sobre a revelação, estudar as Escrituras de maneira geral e se fortalecer na palavra, porque o que está por vir, queridos, é amargo mesmo. Mas para quem come o livro, está fortalecido e experimenta esse sabor de mel, que é a mensagem do Senhor para o nosso coração, se alimente da palavra de Deus. Capítulo 10 do Apocalipse, já terminando, é a visão do livrinho. Ele vê um anjo muito forte, e esse anjo tem um livro aberto na mão, ele levanta também uma das suas mãos, tem um pé na terra, um pé na água do mar, representando um amplo governo, poder sobre o mundo, e também 7 trovões soam, mas João não tem autorização para escrever o que os trovões disseram, na verdade, e ele depois ouve um anúncio de que a 7ª trombeta está perto de tocar, e essa voz do céu manda ele pegar também o livro, e também manda ele comer o livro, que era doce na boca e amargo na barriga, e João recebe a mensagem de que deve continuar profetizando. E isso nos ensina, como já falei aqui, que precisamos nos fortalecer na palavra. Uma igreja forte na palavra, você, homem e mulher de Deus, fortalecido na palavra. O Senhor te dará
condições, poder de Deus, que a palavra de Deus é poder para vencer todas as coisas. E o seu ministério continua. Quando nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, pensamos que não vamos aguentar, mas o Senhor fala, come o livro, porque Ele te fortalecerá, e o seu ministério vai ser muito grande. Glórias a Deus. Convido você a continuar conosco, estudando sobre a palavra de Deus no Apocalipse. Nós já estamos no capítulo 10, o próximo capítulo 11, sobre as duas testemunhas, um dos textos também mais importantes para compreender o Apocalipse. Estude junto conosco e que assim seja uma bênção para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero, neste momento, agradecer a todos, que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, poderosamente. E eu quero te convidar a continuar conosco. O próximo estudo será o capítulo 11 de Apocalipse, as duas testemunhas. Então, participe conosco. E se você quiser ler o texto do estudo, o material do estudo, você vai encontrar no site esbocosermão.com. Deus te abençoe poderosamente. Eu gostaria de orar com você neste momento. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra revelada a nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem coisas grandiosas para a nossa vida. Nos dê, Senhor amado, essa experiência maravilhosa de nos alimentar da tua palavra. E ver, Pai amado, que ela tem sabor de mel. Ela é maravilhosa para a nossa vida. É agradável, Senhor. Apesar da seriedade, da severidade e da justiça e da obediência, o Senhor Deus prepara o teu servo, a tua serva, para vencer na tua presença. E para aquela que quer obedecer ao Senhor, ó Pai amado, viver diante de ti, o Senhor Deus dá o prazer, a alegria de cumprir a tua palavra, de ver o cumprimento das profecias, de receber vitória, bênçãos, promessas de Deus. Então capacita o teu servo e a tua serva para continuar o seu ministério, não desistir, mas confiar que o Senhor está conosco. Aleluia. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.